Funcionários do Hospital Sofia Feldman, na capital, realizaram um protesto para chamar a atenção para a crise financeira do local. A falta de recursos já afeta o atendimento na instituição. O Hospital Sofia Feldman, que auxilia tantas pessoas, foi quem pediu socorro. A situação não é boa. Os funcionários não receberam o 13º até hoje. Além disso, o salário de janeiro não foi todo pago e o de fevereiro não está garantido. Dá uma tristeza, porque infelizmente aqui é uma instituição de caridade, onde que a gente não recusa receber ninguém, onde todo mundo trabalha com amor, onde que aqui é uma família Sofia, como o doutor Ivo fala, aqui é uma família Sofia, e a gente está nessa situação muito triste que está acabando com a gente. A gente não quer deixar morrer, né? Essa autonomia que nosso trabalho dá a cada mulher, né? Que quer ser atendida aqui, que quer parir aqui. O Sofia Feldman é a principal maternidade de Minas Gerais. Além de Belo Horizonte, atende a outros 300 municípios. Só no ano passado, o hospital realizou quase 11 mil partos. De cada 3 crianças que nascem pelo SUS, uma nasce aqui no Sofia Feldman. Mas o atendimento já caiu 20%. O hospital recebe R$1 milhão a menos por mês do que o necessário para o funcionamento. O custeio do hospital é muito elevado, né? Em todos os sentidos. Tem os partos tranquilos, mas tem as complicações das coisas que ocorrem no dia a dia e não tem como, se não tiver um recurso específico para que o pleno funcionamento aconteça. A manifestação dos funcionários ganhou o apoio de toda a comunidade. Alunos do colégio Noemi Campos se uniram à causa. Lenise está grávida de 9 meses. Logo, logo, Heitor vai chegar. E a palhaça Canelinha quer que ele nasça aqui. É muito triste, né? Porque o Sofia chegou onde chegou no ponto que está, de ser uma referência tão forte, por ter um atendimento muito bom, né? E é muito triste que isso retroceda, que volte atrás. Porque é muito difícil chegar nesse ponto e a gente chegou, a gente não pode andar para trás, né? O hospital se orgulha de ser 100% SUS. Não cobra pelo atendimento e depende só do dinheiro público. De acordo com a administração, a União e o Estado estão repassando a verba em dia. Mas a Prefeitura suspendeu sua parte há quase 6 anos. Se continuar assim, o Sofia Feldman pode fechar. O déficit que existe é déficit de custeio, que está em torno de R$1 bilhão por mês. A obrigação de passar é do nível federal, Ministério da Saúde, Secretaria de Estado e Secretaria Municipal de Saúde. O prefeito Alexandre Calil se reuniu com a direção do hospital e anunciou a liberação de R$5 milhões em caráter emergencial. O registro de casos de febre amarela em primatas na região metropolitana de Belo Horizonte levou a Fundação Zoobotânica a fazer mudanças voltadas para a prevenção da doença no espaço. O zoológico de Belo Horizonte tem 56 primatas. Desses, 38 mais propensos a contraírem febre amarela foram isolados para um setor onde o público não tem acesso. Entre as espécies afastadas dos outros animais estão o macaco-prego e o mico-leão da cara dourada. Porque os humanos têm uma forma simples de evitar a febre amarela, a vacina. A vacina é 100% eficiente. Se a pessoa se vacinar, não vai ter febre amarela. Já não existe vacina para os primatas, então eles dependem de outras formas de proteção, que é o isolamento contra a picada do mosquito. Por isso, na área de visitação, alguns recintos estão vazios, mas outros animais ainda podem ser vistos. São animais que, quando pegam a doença, manifestam só uma leve febre e alguns dias, por exemplo, de um leve mal-estar e se curam sozinhos. Então, como são espécies bastante resistentes à doença, quase não tem sintoma e seria difícil movimentá-los, a gente decidiu deixá-los aqui no ambiente. Além das medidas de precaução no zoológico, outros lugares também estão sendo monitorados. Em Belo Horizonte, o Parque Jacques Cousteau, no bairro Betânia, os parques das Mangabeiras e Serra do Curral estão fechados por conta da morte de macacos. Não se sabe ainda as causas das mortes, mas pelo menos uma já foi confirmada como febre amarela. No interior,
parques como Caparaó e do Rio Doce estão com acesso restrito por precaução. Os macacos, assim como o homem, também são vítimas da febre amarela. O mico funciona como um sinalizador. Se existe mico na sua região, vivo, é porque eles não pegaram a febre amarela não está naquele ambiente. Não são eles os transmissores, são os mosquitos. Então, as pessoas têm que acabar com esse pensamento. Porque os bichinhos não têm culpa disso acontecer com eles, né? Tem que eliminar o foco, né? Eles são vida, né, também, né? Eles não têm nada a ver, não têm culpa de nada. O presidente Michel Temer assumiu a negociação da reforma da Previdência no Congresso. Alguns consideram o projeto proposto por ele muito duro, como o presidente do Senado, Renan Calheiros, que fez essa afirmação em um vídeo divulgado nas redes sociais. Mas o que pode se dizer sobre a reforma que deverá ser votada ainda nesse semestre? Que são necessárias reformas no sistema previdenciário, não há dúvidas. Apenas as mudanças demográficas, com o aumento da expectativa de vida dos brasileiros nas últimas décadas, justifica um reposicionamento do sistema de proteção social. A instauração de uma idade mínima se justifica, mas deveria ser para todos. O desgaste das atividades laborais não é o mesmo para cada uma das profissões. Privilégios hoje existem e estes devem ser questionados. Tanto de alguns grupos que têm acesso a tempos especiais sem que o trabalho seja degradante, a ponto de comprometer a expectativa de vida, tanto a regimes de aposentadoria, que garante rendimentos diferentes para quem segue algumas carreiras públicas. Mas, muito diferente dos privilégios, é o reconhecimento de que, dependendo da carreira escolhida, da região de moradia, as chances de um trabalhador superar a idade imposta pelo governo de 65 anos são pequenas. Trabalhadores sujeitos a atividades degradantes nas fábricas, nas lavouras ou mesmo na prestação de alguns serviços têm chances pequenas de alcançar a idade de 65 anos estipulada pelo governo federal. É bom lembrar que a expectativa atual de vida dos brasileiros é de 75 anos. O cálculo é uma média e desconsidera a imensa desigualdade que impera no Brasil atualmente. Tornar um sistema igual, garantindo alguns privilégios nas carreiras públicas, desconsiderando as desigualdades da sociedade brasileira, pode trazer muito mais injustiça do que justiça social. Inaugurado em dezembro, o Museu de Moda de Belo Horizonte, o MUMO, é o primeiro espaço público destinado à atividade no Brasil e também é pioneiro na proposta de preservar a memória da moda na capital. O prédio construído no início do século XX foi baseado na Igreja de Lourdes. Popularmente conhecido como Castelinho da Bahia, o local já funcionou como Conselho Deliberativo da capital, uma espécie de Câmara Municipal e também como biblioteca pública. Até dezembro do ano passado, o prédio era sede do Centro de Referência da Moda. O museu, também conhecido como MUMO, mostra todas as áreas da indústria da moda. Se você pensa na moda desde a indústria têxtil, né? Desde antes disso, desde a agricultura, onde se vai plantar o algodão, todas as áreas químicas, que envolvem a indústria têxtil, a indústria do beneficiamento do tecido, depois a indústria de confecção, o comércio que vai revender todos esse vestuário. Depois você pode pensar também na imprensa e depois você pensa também na questão da passarela em si, esse desfile, tantas pessoas que são envolvidas, né? Os stylists, as manequins, os estilistas. Os cursos universitários na área também são destaque no MUMO. Em Belo Horizonte, hoje nós contamos com uma instituição de pós-graduação em moda, 12 instituições de graduação em moda, um número que cresceu demais de uma década para cá. O museu mostra a vocação de Belo Horizonte para a moda. Nesta exposição, por exemplo, destaque a indústria têxtil, mas o visitante pode conhecer outros aspectos do setor e também refletir sobre o assunto. Um deles é o ciclo Cinema e Moda. Nós passamos vários filmes que tenham a moda como realmente assim, o tema prioritário, né? Nós temos o Slow Week,
que é uma semana de moda, ética e sustentabilidade. A primeira exposição é voltada para a história de um dos tecidos mais tradicionais do Brasil, o algodão. A gente partiu da matéria-prima, né? Contar então o algodão, o que é essa fibra, de onde surge essa fibra, né? Contar um pouco da história do algodão, né? E passando pelo processo, né? E como que o algodão chega numa indústria, né? Todo o processo que passa para transformar, limpar, retirar toda a sujidade, né? A semente, para transformar em fio, né? E trabalhando aquele fio até produzir o tecido. Quem visita a exposição tem acesso a uma preciosidade. Talvez os primeiros tecidos produzidos industrialmente, realmente, em Minas Gerais, que estão mostrados aqui nesse primeiro painel. O público, na maioria estudantes de moda, acredita que o espaço é uma referência no assunto dentro do país. Eu acho isso muito importante, eu gostei bastante do espaço, vi várias coisas que eu estudei, né? Assim, na prática, apresentada de um jeito simples. E gostei bastante do espaço da biblioteca, que, não sei, na faculdade é muito difícil achar os livros, é tudo muito caro, muito inacessível. Então, ter um espaço com isso aqui gratuito para você só acessar é muito importante. É rico, né? Preservar a cultura, principalmente sobre a tecelagem mineira, que é bem famosa no país e ainda não tinha ninguém que olhasse para esse aspecto de Minas Gerais, né? E é legal a gente conhecer porque esse aspecto de Minas Gerais eu nunca tive uma bibliografia muito grande, um contato com a história da moda aqui em Minas Gerais. A gente conhece o básico, mas a gente está por dentro, ver coisas datadas, tipo de 1800, é uma experiência riquíssima e agrega muito. O Horizonte Notícia termina agora. Quer ver o programa? É só acessar o nosso site, tvhorizonte.com.br. Até a semana que vem. Tchau!